Boa noite, gente. Bom, a gente vai falar sobre um tema que há muito tempo ronda a nossa cabeça e que traz a gente muitas angústias e muitos temores. O fim do mundo. Será que o mundo vai mesmo se acabar diante de tudo que está acontecendo por aí, de todas as atrocidades, de todas as calamidades que estão acontecendo por aí? Sempre vem aquela conversa, aquele converseiro. Quando eu fui dar uma olhada a respeito dessa temática, porque eu pensava que esse temor em relação ao fim do mundo fosse só de agora. Não é. Gente, ele é antiquíssimo. E muita gente já pregou o fim do mundo. Muita gente. Há tempos nós ouvimos falar sobre um provável fim do mundo. No último século, essa polêmica reacendeu. No último século, porque é o que eu me lembro, né? Do século XX para o século XXI. São as lembranças mais próximas que eu tenho em relação à questão do fim do mundo. Porque várias outras pessoas já vieram ao longo da humanidade pregando o fim do mundo. Tanto sacerdotes, tanto padres, quanto pastores. Havia, quando Jesus desencarnou, né, havia inclusive havia um grupo que eram chamados de milenaristas, que eles pregavam que o mundo iria acabar 1000 anos depois da vinda de Jesus. Aí passou os 1000 anos e o mundo continuou aí. Mas não foi só esse povo todo aí. Muita gente, eu vi vários casos de filósofos, de padres, de pastores mesmos, que chegavam e tinha inclusive uma data certa. Tem uma data que me chamou a atenção, que foi 1666. Por quê? Por conta da repetição do 66, que em algum momento a Bíblia fala do número da besta, alguma coisa assim. Então muita gente se apavorou achando que o mundo ia se acabar. Aqui mesmo em Teresina, uns anos atrás, apareceu uma pessoa dizendo que o mundo ia acabar, que eles iam, né? Havia um grupo de pessoas, esse homem tinha inclusive data marcada exatamente para o fim do mundo. Aí ele ajeitou lá uma casa, chamou o povo que queria ficar junto com ele, e aí eles foram para essa casa. Ele estava juntando as pessoas que iam esperar o fim do mundo. Porque a maioria das pessoas que prega essa questão do fim do mundo, eles dizem que vai se salvar aqueles que estão junto com eles. Então essa pessoa que estava aqui em Teresina, inclusive a imprensa correu para lá. Se o mundo vai acabar, a imprensa correu para registrar lá o fim do mundo. Aí quando passou o dia, que virou a hora, cadê o fim do mundo? E o homem pegou e disse, não, porque eu tinha enganado, é uma outra data. Então, até alguns papas ligados à igreja, tem um caso de um papa, que ele pregou também uma data como sendo o fim do mundo. Então, tem muitos. Por que a gente, às vezes, esse período todo a gente vem falando dessas coisas? Por conta de determinados eventos que têm ocorrido. Por exemplo, deixa eu virar bem aqui assim. Sim, aí eu estava falando bem aqui dessa questão, só voltando um pouquinho. Eu lembro dessa polêmica toda do fim do mundo, que de 1999 para o ano 2000, foi assim, para mim foi muito incisiva essa discussão em torno do fim do mundo. E o pessoal achava, inclusive, que a internet, que o setor ia ser prejudicado por conta exatamente da mudança do 1999 para o 2000. Eu lembro que eu também tinha esse temor. Gente, como eu tinha medo, por conta das coisas que ocorriam, né? Aí eu lembro que em Teresina teve uma chuva. Eu lembro de uma chuva de granizo que teve em Teresina, porque Teresina é um calorzão. Aí bate uma chuva de granizo, eu fiquei assustada. Eu lembro que no dia da chuva eu tinha meus 2 meninos pequenos,
Aí na hora que eu caminhando na casa, pisando nas pedras de granizo, pequenininha, eu até me assustei. Aí a moça que vivia comigo dizia, eu não sei essas pedras de gelo de onde é que estão vindo, não. Aí eu lembro que eu me assustei, me viu aquela angústia na cabeça que o mundo ia se acabar. Eu corri pro sofá e me agarrei com os 2 meninos e ela ficou do meu lado. Eu disse, fique aí. E eu escutava lá de casa, do dia dessa chuva, eu moro em Timon e lá em Timon a chuva bateu também. Da minha casa eu escutava o povo, fala-me Deus, fala-me Deus. Vontade de gritar eu tive, mas eu fiquei calada. E que o povo também, eles batiam nas panelas, no fundo das panelas, sabe? Porque até às vezes quando é eclipse, o povo tem essa mania de bater nas panelas. Pois eu escutava na minha casa o batido das panelas, é o fim do mundo, fala-me Deus! E batendo no fundo das panelas. E eu tive esse temor grande nesse período aí. Um outro momento em que eu tive um grande temor do mundo se acabar foi aquele período do 11 de setembro, que lá nos Estados Unidos eu estava no trabalho, igual aqui, tinha um certo grupo de pessoas, e de repente nós olhamos para a televisão, estava lá o avião entrando naquele prédio nos Estados Unidos. Eu digo, meu Deus, se isso aí está acontecendo nos Estados Unidos, pois é o fim do mundo mesmo. Então são alguns dos acontecimentos que passam pela vida da gente, coisas assim terríveis, que faz a gente ficar angustiada. E tem outras coisas mais. Quais são os sinais do fim dos tempos? A gente vê terremoto, tsunami, quem diria? O tsunami, maremoto, da água cobrir assim, cidades inteiras. O terrorismo. Quantas regiões vivem hoje o terrorismo? Graças a Deus que no Brasil não tem. Mas as catástrofes que estão ocorrendo fazem a gente ficar assim meio sem chão, sem saber direito o que está acontecendo. Os crimes hediondos, aumentou o número de assassinatos, a gente não pode mais sair direito às ruas, que a gente já é abordado. A gente não pode, lá perto da minha casa, minha filha sentada na porta da casa da colega dela, ela e a colega com o celular, a pessoa chegou e carregou o celular, ela foi assaltada na porta de casa. Então, o pessoal deixou de ficar nas portas de casa por conta disso, por conta de assaltos. E está aumentando cada vez mais. Cada vez as coisas vão ficando assim mais piores. E você fica perguntando, meu Deus, até para onde é que a gente vai com tudo isso? Aí vem a pedofilia, aumento de assassinatos e assassinatos assim com requintes de crueldade assim que a gente diz, para que a pessoa chegou a fazer isso? Pedofilia, o aumento dos casos de pedofilia, de pessoas desejarem o corpo de crianças. A insegurança nas ruas, que é o que está acontecendo, que a gente já não anda mais tranquilo. A gente anda, mas a gente anda sobressaltado. As drogas, o tráfico, os vícios. Meu Deus, em São Paulo tem um local que é só para você usar droga. A chamada Cracolândia, lá em São Paulo. E quem garante se isso aí também não vem para Teresina? E existem já regiões que é desse jeito. O pessoal não pode andar nessa região, porque lá é um local, é uma rua só para usar droga. E aí eu pergunto de novo, quem hoje em dia não tem um filho ou algum parente envolvido em drogas? Para a gente ter a noção de como é que está o avanço das drogas nesse mundo. Os conflitos mundiais, nações que não encontram paz, que está frequentemente em guerra. Aquela área do faixa de Gaza, Irã, Iraque, meu Deus, ali eternamente em conflito. E era para ser a região mais tranquila, porque foi por onde Jesus caminhou. Por onde os apóstolos andaram e peregrinaram para poder conseguir mais adeptos para o cristianismo naqueles 100 primeiros anos depois da crucificação de Jesus. E então era para ser uma região calma. E pelo contrário, é direto em conflito. Direto. Eu li hoje um texto que eu achei interessante. Eu vi assim, até, não sei nem se foi por acaso que eu vi esse texto, falando uma coisa que eu achei interessante. Foi uma pesquisa que foi feita com 162 países, que dos 162 países, só 11
Dos 162 países do mundo, só 11 não tinham conflitos, não tinham guerras, não participavam dessas coisas. Um deles, graças a Deus, era o Brasil. O Brasil estava entre os 11 países. Aqui a gente não vive essas guerras, esses conflitos armados, mas os outros países têm. E o negócio lá é valendo. As crianças pegam em armas para ir às ruas. A política, corrupção, Jesus amado. Vocês ouviram falar da história da Petrobras? Eu estava lendo, são quase 12 bilhões de reais que foram tirados aqui do Brasil e cada um comeu. Não foi assim, para uma só pessoa, não. Foi assim, um tiquinho, uns 300 milhões para fulano de tal, 100 e tantos milhões para cicrano, 200 milhões para fulano de tal. Foi assim o bolo dividido. Quem é que estava envolvido? As grandes empreiteiras, as grandes construtoras, as grandes construtoras aqui do Brasil, políticos, deputados, senadores, governadores, ministros, tudo comendo. E os diretores da empresa. 12 bilhões, eu achei que era menos. Isso aí é o quê? É a corrupção. A corrupção nas obras, a corrupção no governo. E hoje em dia, as inversões de valores. Meu Deus, o que é errado hoje virou certo. Você roubar é que é o certo. Agora, você não roubar é que é o errado hoje. Se você passar bem ali no meio da rua, você encontrar uma sacola de dinheiro, você sabe de quem foi aquela pessoa bem ali, eu vi a bolsa cair. Geralmente o certo é você se apropriar daquela bolsa. Quando você não fica, mas tu é besta demais, rapaz. Eu tinha, era guardar, ele te viu tu pegando a bolsa? Não, viu não. Pois tu tinha ficado com dinheiro, rapaz. Porque as coisas estão assim meio erradas. O que é certo, hoje virou errado. E o que é errado é o que é certo para o nosso mundo. Vê como as coisas estão assim, andando por rumos diferentes. E hoje em dia nós estamos mais indiferentes. Nós temos uma frieza. Aqui já não é tão grande essa frieza, mas quando você chega nas regiões mais desenvolvidas, ainda é mais ainda. Você pode, tem gente que pode morrer. Bem ali, olha, tem casos que a gente vê na internet que as pessoas gravam os homicídios, mas você não vê ela parando de gravar para fazer uma ligação para a polícia, para mandar chamar, ou ela gritar, ou ela tentar acudir. A preocupação dela é gravar, registrar o momento. Mas chamar ajuda para aquele que está sendo esfaqueado, como eu vi outro dia um vídeo, o pessoal, e aí a pessoa sendo esfaqueada, mas a polícia não foi chamada. A pessoa morreu e a polícia não foi chamada, mas estava tudo gravado. O momento da briga, o início da briga, a discussão e etc e tal, a hora que o homem começou a ser saqueado e tudo mais. Então, assim, a gente está vivendo esse momento assim de indiferença, de frieza em relação às coisas. E o preconceito, gente? Nós temos ainda preconceitos contra preto, contra pobre, contra gay. A gente tem sim ainda lá dentro de nós, de muitos de nós que carregam. Para que isso? Em plena época dessa, a desagregação familiar. Jesus amado, quantos casos, eu não sei se quando eu era criança eu escutava alguém dizer, eu tinha aquela coisa na minha cabeça de alguém dizer assim, quando o mundo estiver perto de se acabar, pai vai matar mãe, mãe vai matar filho, pai mata filho e etc e tal. É a desagregação familiar. Ou essa semana também, eu fui passando, vi um vídeo na internet, a mãe se agarrando, se engalfinhando com a filha. Às vezes você abre achando que é uma coisa e vai olhar é outra coisa totalmente diferente. É a desagregação familiar. Já não se considera mais os laços familiares. Os filhos agridem os pais, não respeitam os idosos. Faz parte tudo desse período assim que as coisas estão chegando a certos limites. Outro sinal do fim dos tempos. Quem diria que aquele bando de gelo que tem lá na Antártica, por exemplo, que aquilo ali ia descongelar?
Mas o mundo está vivendo o chamado efeito estufa. E é um calor, cada vez mais o negócio está sufocando. A terra está mais quente. E o resultado, mais quente por quê? Porque a gente desmata, porque a gente toca fogo. Olha o fogaréu. Vê aquele rapaz bem ali. Será que ele vai conseguir apagar? Será? Com aquele balde bem ali, ele vai apagar aquele fogo bem ali. Mas ele está fazendo a parte dele. Que o importante é isso, é cada um ir fazer a sua parte. Então, assim, na religião, as igrejas deturpadas. Vocês já ouviram falar que Jesus era rico? Pelo contrário, se alguém disser para você que Jesus era pé no chão, era mais fácil de você acreditar. Porque Jesus era um pé no chão. Ele não tinha dinheiro. Ele se envolvia, era com a multidão, com a população, com o povo pobre. Ele ia para os palácios, ele ia conversar com o povo que tinha dinheiro, ia. Porque ele entrava em todos os lugares, mas ele não era rico. Só que o que a gente vê nas igrejas hoje em dia é totalmente diferente. A gente vê, por exemplo, lá o Vaticano, né? A igreja de Roma. Meu Deus, que luxo! Que luxo! As roupas bordadas a ouro. É uma riqueza total e completa. E as igrejas evangélicas não ficam lá atrás. Muitos pastores estão riquíssimos. E vá você participar de uma igreja evangélica sem ter dinheiro para dar o dízimo. Vá, para você ver. O que está ocorrendo? As igrejas deturpadas perderam a simplicidade que era própria de Jesus. Que Jesus era simples. E acham-se ainda donas da verdade. Ainda tem um detalhe, só vai salvo, tem determinadas igrejas que dizem, só vai salvo aquele povo que faz parte da minha igreja. E os outros? Nossa, que Deus bom, né? Só salva, às vezes a igreja, tem algumas igrejas que têm data certa, porque foram criadas. Algumas foram criadas de 1500. A luterana, que foi pelo Lutero, foi criada em 1500 e alguma coisa por aí assim. Quer dizer que só vai ser salvo a partir da igreja de Lutero, do luterana, de 1500 para cá. E o povo que nasceu antes, que essa igreja não existia. Quer dizer que quem nasceu antes está no inferno, vai para o inferno, porque não nasceu dentro daquela igreja? Que conversa é essa que o povo deu para dizer ultimamente? Só vai salvo aquele que está dentro da minha igreja. Pode escutar como a história é essa. E ainda mais, diz que você entrando pelaquela igreja, você fica rico. Aí os depoimentos, eu era pobre, meu marido não sei o quê, depois que eu entrei para a igreja, mas agora eu tenho 2 carros na garagem, uma casa, botei meu negócio. Gente, isso aí é lavagem cerebral em cima da cabeça da gente. Jesus nunca falou disso. Jesus era simples, Jesus pregava para os pobres, Jesus entrava em todos os lugares. Na tecnologia, processo tecnológico acelerado, não estou dizendo que é uma coisa ruim, não, é ótimo. A internet, o celular, os vícios. Minha gente, presta atenção. Você compra um celular hoje ultramoderno, lançamento. Amanhã seu celular está desatualizado. Porque a internet está avançando assim, num piscar de olhos. Eu sou da época da máquina de datilografar. Eu aprendi a datilografar no antigo Mobral. O que eu posso fazer? O Mobral era um programa de alfabetização de jovens e adultos. Como lá tinha um curso de informática, não, de datilografia, eu fui lá e aprendi, eu datilografava. Eu sou da época do MS-DOS, que era um programa de informática, que era a tela tudo preta, e a gente ia digitando TXT para poder entrar os programas. Então, assim, de repente, minha gente, a gente começa a ver pessoas do outro lado do mundo. A minha filha instalou no celular dela e no meu um programa que eu ligo para ela, eu achei ótimo. Eu ligo para ela, na mesma hora que ela atende, eu vejo a imagem dela, o que ela está fazendo. Agora ela não me engana mais. Aí de manhã cedo que eu ligo para ela para saber se ela está estudando, aí ela parece, bocejando. Eu digo, menina, tu está estudando?
Aí ela, mãe, não me engana mais. Por quê? Porque a internet, ela permite isso. Mas as coisas andaram assim. Gente, há 10 anos atrás ainda havia máquina de datilografar. E as coisas andaram numa ligeireza. Por que será? Por que será? Aí, na natureza, terminei ali não. Aqui, né? Na natureza, a gente está vendo o degelo, que eu já falei. A gente está vendo os buracos na camada de ozônio. Gente, cada vez mais a gente está recebendo mais radiação na pele. E o que está havendo? Como a gente está com geladeira, aquele monte de veicada, os donos de carros estão ficando riquíssimos, porque vende aos baldes os carros. Então, essa fumaça, ela vai para a parte da camada que protege a Terra. Todos nós também temos uma camada protetora. E ela vai minando, abrindo tipo um buraco assim ao redor da Terra e está deixando entrar os raios radioativos do Sol que queimam a nossa pele, que acabam com a gente, que deixam a gente mais velho. Clima descontrolado. Jesus amado, Teresina, então, a gente... Mas é assim, parece que o clima ficou louco. É maremoto para um lado, é tsunami do outro. Já aconteceu no Brasil, de nevar lá no sul, de estar nevando, e aqui está 40 e tantos graus. Então é um negócio assim que às vezes está disparado. Até o fato de ter tido chuva de granizo em Teresina e outro dia teve na região sul do estado, já comprova que o clima está meio descontrolado. Nós poluímos os mares, nós poluímos o ar, as fontes de água doce e estamos exterminando as nossas espécies, muitos animais que já não existem mais e continuamos desmatando. Tudo isso aí a gente está fazendo. Provocamos toda a sorte de atos que agridem o planeta. Vocês acham que isso vai ficar do jeito que está? A gente está fazendo toda a sorte de atos contra o planeta e acha que vai ficar por isso mesmo? Pois não. Aquilo que a gente faz de ruim, volta para a gente. Na verdade, o que ocorre é que o homem está moralmente doente e agride a tudo e a todos. A Terra está chegando a um limite do insustentável. Mas olha, nós ainda não chegamos à fase pior. Tem muita coisa que ainda vai acontecer. Ainda está no começo. Toda vez que o homem chega a esse limite, a alta espiritualidade, ela intervém. Intervém por quê? Para a gente não acabar esse mundo, para a gente não implodir esse mundo. Porque chega uma hora que a Terra pode não aguentar, pode não suportar. Então, para que isso não ocorra, para que a Terra não imploda, que ela não exploda de uma vez, ou que a gente não acabe e extermine com a vida na Terra, a espiritualidade, os bons espíritos, a administração sideral, que é um grupo de altos espíritos, de espíritos que governam, que ajudam a governar os mundos, eles estão intervindo aqui na Terra. Uma outra coisa que eu vou perguntar aqui para vocês. Quando a gente vai para o interior, a gente vê aquela imensidão de estrelas. Alguém aqui já conseguiu contar as estrelas? Não conseguiu. E olha, ali é só uma pequena parte da quantidade de estrelas e de mundos que existem ao nosso redor. Porque tem mundos e estrelas que a gente nem enxerga. Agora, com base nisso, assim, aí quando eu fui ver, meu Deus, quantos será que tem? Quantos planetas, quantos mundos será que tem? Bilhões de mundos. Se são bilhões de mundos, será que só tem vida aqui na Terra? Se são bilhões, não é 10 não é 20, não é 1 milhão não, são bilhões de mundos. Como é que só tem vida aqui? Mas é muita audácia a nós acreditarmos que só tem vida aqui nesse mundo. Então, toda vez que a gente chega ao limite, que a gente vai aprontando a espiritualidade, pode parar bem aí, porque senão você vai destruir a casa que você mora. Nós sentimos, na verdade, a gente sente no íntimo essas angústias e esses temores que a gente passa, é porque a gente sente no íntimo que as coisas estão chegando a um limite insuportável. E mais, todos nós aqui, a gente sabe que algo vai acontecer.
Nós sabemos disso. Sabe por quê? Lá no nosso coração às vezes fala. Às vezes uma pontada, uma angústia que a gente sente é pressentindo que alguma coisa está acontecendo ou que vai acontecer. E pode acreditar que vai mesmo. Mas será que vai acontecer isso bem aqui? O mundo vai explodir desse jeito bem aqui? Será, meu povo? Será que Deus vai pegar e deixar a gente sem casa para morar? Porque se explodir, cadê a nossa casa? E será que Deus deixaria a gente sem casa para morar ou sem escola para estudar quando a gente ainda estava lá no jardim de infância aprendendo? Será que Ele vai fazer isso antes da gente chegar, antes da gente amadurecer? Ele já vai tirar a gente daqui, da nossa casa? Mas Ele também não vai ficar parado. Quem representa Deus é a alta espiritualidade que está intervindo na terra. A história nos mostra que de tempos em tempos a humanidade sofre esses abalos que acabam provocando uma mudança de mentalidade. Então, o que é que vai acontecer? O Espiritismo diz que isto aqui que vocês estão vendo, essa destruição agora, não vai acontecer. O que vai findar é uma era. O que vai findar é um período, um ciclo da nossa história para dar início a outro. É mais uma etapa da evolução terrena. A Terra vai mudar, minha gente. Sai da condição de mundo de expiações e provas para de um mundo de regeneração. Estamos vivendo um momento de transição, como diz Kardec na Gênese. O que é que vai acontecer? Nós vivemos a infância, a adolescência e a fase adulta. Então, o que vai acontecer? A gente, quando chega na infância, assim, um certo momento que a gente está passando, que a gente vê nem é menino, nem é adolescente. É uma fase de transição. A gente está passando da fase da infância para a fase da adolescência. Assim como tem um momento que o jovem começa a ter determinados comportamentos que você percebe que ele está entrando na fase adulta. Da mesma forma, a criança tem determinados comportamentos da criança que você percebe que ele já está na pré-adolescência. E essa fase não é uma fase fácil. É o que Kardec chama de fase de transição. A Terra era classificada pela espiritualidade. Nesse exato momento, nós estamos no mundo de expiações e provas. É por isso que muitas coisas, por isso que a gente sofre muito, por conta da condição moral em que a gente se encontra. E nós estamos saindo desse momento de mundo de expiações e provas para passar para um mundo de regeneração. Então nós estamos nessa fase de transição, nessa fase de passagem. Assim como a gente passa da infância para a adolescência, a Terra está saindo da categorização, está saindo da classificação, da condição de mundo de expiações e provas para passar para o mundo de regeneração. E nós, nesse exato momento, nós estamos assim, tipo no entremeio, entre um ciclo e o outro ciclo, na passagem de um e de outro. A Terra, isso aqui já falei, vamos passar. Aí o apóstolo Paulo, o evangélico, essas coisas que eu estou dizendo bem aqui, eu li também no texto do apóstolo João, no livro chamado Apocalipse. De todas as coisas que nós estamos passando agora, o apóstolo João previu. Tem uma hora que ele disse, na previsão dele, na visão que ele teve, que ele escreveu, está dentro da Bíblia, que o anjo derramou a taça sobre os mares e os mares ficaram poluídos e toda a vida no mar morreu. Então, tudo isso aí, a poluição no mar, a poluição na água, a poluição, tudo isso estava previsto que ia acontecer, porque foi algo programado pela espiritualidade, pela condição que a gente ia, o desandar da carruagem, o andar da carruagem, nós chegaríamos a esse ponto de praticar toda a sorte de atos ruins. Então a espiritualidade previu que isso ia ocorrer e programou esse momento para fazer uma seleção. Aí o apóstolo Lucas diz, o tempo já chegou. Não sigam essa gente. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem apavorados. Primeiro, essas coisas devem ocorrer. Quantas guerras não ocorreram? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra, a bomba atômica, pelo amor de Deus, dizimou a população de 2 cidades.
E o que é isso, minha gente? Então, olha aí, mas ele diz, o apóstolo Lucas, do Evangelho do apóstolo Lucas, que está escrito lá na Bíblia. Estou lendo coisa da Bíblia e estou lendo coisa do Evangelho. Primeiro, essas coisas devem acontecer, mas não será o fim. Uma nação lutará contra a nação. A guerra mundial, a primeira e a segunda foi o quê? E o que está ocorrendo agora? O que está ocorrendo agora nos países, no Irã, no Iraque, na faixa de Gaza, é o quê? E são irmãos. São povos irmãos que estavam morando em regiões diferentes, mas que estão brigando para ficar os dois com um só país. E aí está esse conflito todo. Uma nação lutará contra outra, um reino contra outro reino. Haverá grandes terremotos, pestes e fome em vários lugares. Vão acontecer coisas pavorosas e grandes sinais vindos do céu. Aí diz assim, não, essas coisas aí sempre aconteceu. Terremoto sempre teve. Aqui e acolá tem um terremoto, tem um vulcão. Mas, gente, vocês não estão achando que o negócio está mais acelerado? Vocês não estão achando que está acontecendo em maior quantidade? Que as coisas estão chegando a um ponto insuportável? Que a gente já não está mais nem aguentando? E o pior é que vai piorar. A nossa humanidade vai passar por um processo de renovação. É isso que a espiritualidade, que o Espiritismo diz. Vai passar por um processo de renovação. Não é o fim do planeta, mas o renascimento de uma nova humanidade. Então, a espiritualidade está colocando que o mundo não vai ser, a Terra não vai ser destruída nesse momento, não vai ser destruída. Mas vai haver uma seleção. É igual você estar na 5ª série, você ficou reprovado, não pode passar para a 6ª série. Então, nós estamos numa etapa, vamos passar para outra etapa, só que muita gente está reprovado bem aqui. Então, o que vai fazer com esse povo que está reprovado? É o que nós vamos ver aqui. Mas, para que isso ocorra, muita coisa vai acontecer. As vozes do além, como diz o apóstolo João Evangelista no Apocalipse, que é o trecho lá da Bíblia, vem nos dizer que devemos nos preparar porque as coisas vão piorar mais ainda. É engraçado que ele usa as vozes do além. Quem são as vozes do além? Lá na Bíblia. Muitos católicos não reconhecem a questão dos espíritos. Mas as vozes do além é espírito. A espiritualidade veio falar com o apóstolo João. O que poderia ser pior, gente, hoje? Pense bem aí, o que poderia ser pior? Se a água acabar. Nós já estamos vivendo problema com falta d'água. É só aqui em Teresina? Não, lá em São Paulo também está. Em outras regiões do país também está. E se as fontes de água acabar? E se a gente tacar um veneno forte? Porque as plantações são todas com veneno. Não adianta você achar que come coisa pura, porque a maioria é comida com veneno junto. Então, e se a água acabar? Então, poderia ser pior. A fome deve aumentar. As nossas fontes de água vão acabar. Mas aí, quando as coisas vão piorar de uma tal forma, quando as coisas ficarem realmente ruins, o mundo vai se unir. Quando a gente está na pior, o que a gente faz? Oh, meu Deus, me ajude. Quando a gente vê que o negócio está e que a gente já não tem mais a quem recorrer, então quando o mundo piorar mais ainda, que as coisas vão acontecer, o Divaldo diz que essa fase vai durar, na psicografia da Joana de Ângeles, que essa fase deve durar até 2052, que eu disse para vocês que nós estamos num momento de transição, no momento de uma passagem de um ciclo ou de um período histórico para outro período da história da Terra. Aí, quando isso acontecer, quando a gente tem pior, olha as mãos aqui, nós vamos nos unir. E nessa união vai nascer uma nova humanidade. Uma humanidade mais compromissada com o amor e mais compromissada com a caridade. Mas para que isso ocorra, só que muita gente vai ter que ir embora. Olha, eu sou também professora. Quando eu estou com uma turma, que os meninos tão assim, daquele jeito, eu olho para a turma e vejo aqueles que estão bagunçando. Aí eu falo, fulano, para fora. Professora, eu só faço isso. Quando aqueles meninos que não estão interessados, eles saem, aqueles que ficam, que a gente percebe que tem um interesse maior, a gente consegue dar aula.
A Magda bem aqui, que é professora, sabe. Quando tá muito aqueles bagunceiros que não querem absolutamente nada, que você já fez de tudo para auxiliar esses alunos, e eles continuam bagunçando e atrapalhando os outros que querem, é o momento de você pedir para eles saírem, ficar lá fora, você dá seu conteúdo para aproveitar os que estão interessados e continuar a aula. Vai ser isso que vai acontecer aqui na Terra. Existem espíritos que estão atrapalhando a condução, estão atrapalhando que a Terra evolua. Então, para que a gente entre nesse mundo bom, nesse novo mundo que é o mundo de regeneração que vai ocorrer, alguns espíritos vão ser retirados do planeta. Quais são? Os perversos, os endurecidos, aqueles que fizeram crimes contra a humanidade. A corrupção, minha gente, você pensa que a corrupção não é um crime grave? A gente roubar e a gente enganar, a gente pensa que não é crime grave? Pois é. Por exemplo, uns bilhões desses que são retirados do Brasil, eu vi um depoimento dizendo como isso vai ser afetado. Quantas pessoas vão deixar de receber alimento em casa? E a gente já está passando por um período de crise, né? Estão dizendo que é por conta dos Estados Unidos, né? Por a globalização, que não sei o quê, que aquela... Mas esses roubos que ocorrem aqui no Brasil, eles afetam sim. Então, um crime, uma atitude que vai contra a lei, as leis divinas, que afeta a humanidade, que deixa de levar comida para muita gente, aquela criatura é uma criatura que precisa ser retirada do nosso convívio. Aí ela vai para outro mundo, porque esse aqui não é o único mundo habitado, ela vai ser retirada, aqueles espíritos vão ser retirados daqui e vão para um outro mundo que eles possam se educar. Eu não vou ficar aqui. Por isso que eu acredito nessa tese de que as coisas vão, depois que esses espíritos foram retirados, que as coisas vão melhorar. Por quê? Porque quando os bons ficarem na Terra, que diz que os bons vão herdar a Terra, esses bons vão querer coisas boas e o clima da Terra vai mudar. Por que a gente está vendo o aumento de assassinatos, de homicídios, de etc e tal? Por conta de uma coisa que a gente vai ver já já. Tá vendo esse povo aí? Eu tirei até essa foto de um filme. Eu lembrei do filme, mas esqueci o nome dele. Eu acho que era 2012, porque havia uma crença... além daquela crença da passagem de 1999 para 2000, do fim do mundo, depois ainda vem de 2012. Inclusive, o Divaldo foi um dos que chegou lá, o Divaldo Franco, um dos maiores médios do Brasil, um dos mais conceituados do Brasil, foi obrigado a ele chegar na TV para os espíritas, que alguns já estavam agoniados, e dizer, minha gente, não é o fim do mundo. Não vai ser, essa crença aí está errada. Por quê? Pelo calendário Maia fizeram os cálculos lá e dizia que em 2012, 21 de dezembro de 2012, o mundo ia se acabar. Tinha data e dia marcado para o mundo se acabar. Passou 2012 e o mundo continuou. Então essas imagens, daí gerou um filme 2012. E é isso aqui o que vai ocorrer. Os indivíduos que estão contribuindo para essa situação caótica, esse caos, esse inferno que a gente acha que às vezes está vivendo aqui na Terra, serão transferidos para outros mundos a fim de se educarem. Os traficantes, os corruptos, essas pessoas que mataram muita gente, gente que faz tempo que continua atrasado moralmente, fazendo todo tipo de coisa ruim. Esse pessoal, infelizmente, vai ser retirado. Está sendo retirado da Terra. Porque você pode ver que os desastres que estão ocorrendo, os desastres que estão ocorrendo por aí, queda de avião, olha, aquele da Malásia, eram quantos? 187, ou era 239, uma coisa assim, de pessoas nunca encontraram um avião. Morreu todo mundo, desapareceu todo mundo. E quantos outros desastres a gente já não teve por aí? Morre cento e tantas pessoas, né? Em geral, esses espíritos endurecidos e perversos, eles morrem tragicamente. Pode observar.
Quem está no mundo do tráfico de drogas? Você já ouviu falar de algum viciado que morreu dormindo? Ah, ele viveu até os 80 anos e morreu dormindo. Não, pode ver, são esses espíritos que são endurecidos, eles geralmente, que são endurecidos, que vivem nesse mundo assim, geralmente eles morrem novos e de forma trágica, ou são assassinatos, o pessoal diz assim, foi levado pro cheiro do queijo, são esfaqueados, né, assassinados de forma bárbara. Todos eles morrem desse jeito, pode perceber. E alguns que estão sendo retirados, que a espiritualidade está retirando, porque você é retirado daqui, antes eu pensava que era retirado vivo, né? Aí é vivo assim, encarnado. Aí a minha professora Neuza, um dia, numa polêmica que a gente estava, olha Vera, tá vendo aqui? É desencarnado. Então é a espiritualidade, na dimensão espiritual, que está retirando as pessoas, está retirando os espíritos aqui desse mundo e já está levando para outros. Já existem depoimentos, já existem livros psicografados de pessoas contando que visitou esses mundos onde essas pessoas, esses espíritos foram transferidos e que a situação não é muito boa, não. É por isso que diz lá, haverá pranto e ranger de dentes, porque eles sabem, quando vão ser transferidos, que não vão viver. Gente, a gente pode reclamar desse mundo, mas ele ainda é muito bom. Olha, ele é bom, porque a gente, hoje em dia, na época da minha mãe, tinha que plantar o milho, né? Arar a terra, plantar o milho, para no final da história, né, chegar e comer um cuscuz. Hoje em dia a gente vai lá na quitanda, compra a massa pronta e no instante ele fica pronto. Então, assim, as facilidades desse mundo de hoje, eles não vão ter, porque eles vão para um mundo mais atrasado em relação a esse que nós estamos. Então, os indivíduos que estão contribuindo para essa situação caótica serão transferidos para outros mundos a fim de se educarem. Serão, portanto, exilados. A palavra que está sendo utilizada no Espiritismo é exilado. Você pode encontrar, inclusive, tem vários livros já tratando da questão, falando do planeta dos exilados, falando da transição planetária. Nós temos autores como Ramatiz, nós temos autores como o Divaldo Franco, e nós temos um outro que eu li outro dia, João Alves, o nome dele, falava do planeta dos exilados, onde vai esses que serão retirados da Terra. Ali, aquela foto ali, era para ilustrar exatamente que se vai em espírito. E eles vão, para começar, é como se você tirasse o aluno da sala e mandasse ele uma outra para ele começar a aprender tudo de novo que ele não aprendeu. Que às vezes você está com um aluno, você está com ele na segunda série, ele não sabe ler. O que é que tem que fazer? Se ele está na quinta série, eu tenho às vezes aluno em quinta série que não sabe ler. Aí eu falo para a diretora, minha irmã, tem que voltar e alfabetizar a criatura, porque ele não sabe ler. Assim como eu tenho uma aluna surda, que ela não sabe botar o nome dela. Ela não sabe escrever a data de nascimento. Eu digo, pois tem que alfabetizar primeiro. E assim acontece. Então, esse pessoal que não está alfabetizado, está lá na quinta série, tem que voltar para ele, botar ele em outra turma e ensinar ele a ler. É o que vai acontecer aqui. Serão retirados do nosso convívio. Por que vai haver pranto e ranger de dentes? Porque quando você sai da sua terra, do convívio com seus parentes, com seus amigos, daquele local que você foi aconchegado, você não quer sair. Você se dá bem, que você está numa vida boa, você não quer sair. Para ir para um outro local que você ainda tem que capinar o chão. Se você quiser comer, você tem que aprender a plantar. Mas para a espiritualidade, para Deus, tem determinadas pessoas que só aprendem na porrada. Aí, Kardec, para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela seja povoada, senão por bons espíritos. Ou seja, para que a terra passe para essa nova etapa evolutiva, esse novo ciclo, saia da infância para ir para a adolescência, só tem que ficar os bons espíritos, porque senão não vai dar certo esse projeto. Tendo chegado esse tempo, uma emigração se cumprirá entre aqueles que a habitam, que é o que Kardec fala. A emigração é o exílio, a retirada dos espíritos que estão comprometendo e que cometeram crimes contra a humanidade.
Aqueles que fazem o mal pelo mal, quem vai ser transferido? Os que fazem o mal pelo mal e que o sentimento do bem não o toca, não sendo mais dignos da terra, dela serão excluídos. Tem pessoas, minha gente, que você pode fazer o que fizer com eles, o bem, o amor não toca no coração deles. E infelizmente, como vai ficar somente os bons, essas pessoas estão sendo retiradas. E essa retirada, segundo o Divaldo Franco, deve ir mais nos próximos 50 anos. E está sendo coordenada por Jesus, que é considerado pelo Espiritismo o governador espiritual da Terra. É o espírito mais puro que habita a Terra. É o espírito que a gente deve tomar ele como modelo. E junto com Jesus, já tem um outro que vai ficar no lugar dele, que é Saint Germain. Então, os dois estão administrando a Terra juntos. A situação da Terra hoje está tão crítica, minha gente. A gente pensa tanta coisa ruim. Que estão vindo para cá espíritos evoluídos de outros mundos, porque esse momento que a Terra está passando, de momento de transição, de passagem de uma época para outra, está sendo auxiliada pela espiritualidade que vem de fora. Quem é a espiritualidade que vem de fora? Os espíritos que moram em outro mundo. Nos outros mundos, vocês acharam que é só nós aqui, só aqui na Terra que tem gente? Com bilhões de planetas, só tem gente aqui. Pois tem mundos equivalentes a esse momento da Terra e tem mundos muito mais evoluídos. Na espiritualidade diz que os mais evoluídos auxiliam os menos evoluídos. Então, os mais evoluídos de outros planetas estão vindo aqui para auxiliar nós. Alguns, inclusive, reencarnando entre nós. E eles vão impulsionar essa nova etapa, vão impulsionar esse novo desenvolvimento, esse novo homem que vai surgir com essa nova humanidade. Eles estão orando. Eu li no livro do Ramatiz, Transição Planetária de A a Z, ele dizendo que existe um conjunto de espíritos que oram ao redor. Muitos estão ao redor aguardando, trabalhando e auxiliando, retirando, ajudando na retirada desses irmãos. E outros estão orando para auxiliar, orando, porque como a gente pensa muita coisa ruim, existe tanto espírito perverso entre nós, e nós auxiliamos pensando também coisas ruins, que a gente forma uma nuvem escura assim ao redor da Terra, só de pensamentos ruins. E essa nuvem, ela pesa em cima de nós e empurra a gente para fazer coisa ruim também. Então, esses bons espíritos que vêm de outros mundos, eles estão como que ao redor da Terra também orando e aumentando uma carga de luz, de amor e de caridade que tem também ao redor da Terra, tentando assim dissipar a energia ruim, a nuvem escura que está ao redor da Terra. Muitos estão no espaço ao redor e eles vieram para cá nos auxiliar na retirada dos nossos irmãos e também nessas orações que eu estou falando, e reencarnando aqui para nos ensinar muita coisa. Reforçando as orações para diminuir os efeitos nocivos dos nossos maus pensamentos e das nossas ações negativas. E os umbrais, quem já ouviu falar essa foto bem aqui, ó, ela foi tirada eu acho que é Nosso Lar, que ele está lá no umbral, metido na lama, entendeu? E os umbrais, as regiões, o que é umbral? É uma região infernal. Vocês já ouviram falar de inferno? Pois é similar. Pronto, nós temos um umbral aqui na Terra e nós temos mais de um tipo de umbral. Nós temos um umbral, regiões nas partes inferiores da Terra. E essas áreas, elas estão sendo esvaziadas. Esses irmãos que moram, gente, em condição como essa, que estão nas zonas inferiores da Terra, eles estão sendo retirados. E aqueles espíritos que vêm de fora, eles estão ali ajudando. Mas eles são de uma pureza, de um amor. E aí eles vêm retirando esses irmãos que não tem mais como para poder eles irem para outro mundo. Só que assim, a justiça de Deus impõe que eles têm uma última oportunidade. Alguns são espíritos perversos, são espíritos que não têm amor no coração, são espíritos que não se tocam no bem.
mas que pela lei eles têm o direito de reencarnar na Terra. Quem são esses espíritos? Por isso que as coisas estão piorando nesse mundo. Porque esse povo que é perverso, endurecido, eles estão reencarnando. E por isso que a gente vê assassinatos com mais requintes de crueldade. Por isso que a gente vê esse monte de viciado que está nascendo aí. Esse monte de gente que está se viciando por qualquer coisinha. Ele tenta muitas vezes não entrar na droga, mas não tem jeito, acaba indo. E essas pessoas, como é que elas são transferidas? Elas têm a sua última oportunidade de reencarnar. E geralmente você pode ver que esse povo todo morre novo. E é tudo de causa trágica. Quando ele não consegue vencer a si próprio, quando ele não consegue vencer essas imperfeições que ele tem, e que ele entra, por exemplo, para ser traficante, para ser o cabeça do tráfico, aí o que é que acontece? Ele desencarna cedo, e na hora que ele desencarna, geralmente de causas trágicas, a espiritualidade já tira ele daqui, porque ele teve a última oportunidade da encarnação e já tira ele daqui para levar para outro mundo. Muitos estão sendo tirados assim aos montes, tipo assim, um desastre de avião, um acidente grave. Gente, olha, aquele acidente que teve, um acidente que teve aí outro dia, ano passado, eu achei tão incrível, que parece que a espiritualidade pega, vamos botar esse aqui, esse bem aqui, esse bem aqui, esse bem aqui, esse pessoal bem aqui, tá devendo isso aqui, esse pessoal aqui que vai pro outro mundo, vai para outro. O homem comprou a passagem, o homem da Guanabara, acidente da Guanabara, o homem comprou a passagem, foi para a rodoviária, chegou lá na rodoviária, tem um negócio assim na cabeça dele, ele desistiu de viajar. Aí a mulher chegou toda, eu quero comprar a passagem. Eu digo, você quer comprar a minha? Eu desisti de viajar. Deu uma coisa nele assim, uma cor na cabeça dele, que ele desistiu de viajar. Ele passou a passagem para a mulher comprou a passagem e morreu no acidente, morreu queimada. Então assim, muitos desencarnes coletivos que estão ocorrendo, de muita gente, 200 pessoas. Teve um acidente que eu vi um tempo aí, 1960 alguma coisa, foram 500 pessoas que morreram. Aquele acidente da Boate Kiss lá em São Paulo, quantas pessoas morreram? Quantos casos e histórias que a gente ouviu falar depois, que parece que foi conduzido o pessoal para ir para aquele local? Parece que tinha que ir aquela pessoa para morrer naquelas condições trágicas. Porque como foi que aquele povo morreu? Muitos morreram asfixiados, engasgados com gás tóxico que estava. Aquela pessoa tinha que morrer daquele jeito, por algum motivo, alguma coisa ao longo da vida dela. E a espiritualidade aproveita essas mortes coletivas assim para transferir os que não podem mais ficar aqui para outro mundo. E, infelizmente, gente, ou nós vamos, se a gente não se melhorar, e é isso que a espiritualidade tem. Esses acontecimentos é para nos alertar. Esses acontecimentos é para a gente acordar para Jesus. É para a gente ver, minha gente, alguma coisa. Se eu estou sentindo, se todo mundo sente que alguma coisa vai acontecer, está na hora de eu fazer alguma coisa. Está na hora de você ser aquele que carrega o balde para apagar o incêndio. Aí você diz, meu Deus, mas só meu balde não apaga o incêndio. Não interessa, vá. Por isso, bons... Aí, tá ali, ó. E mais, os umbrais das regiões infernais estão sendo esvaziadas e limpas. Muitos dos que vivem nessas regiões estão tendo a última oportunidade de reencarnar, que foi o que eu acabei de dizer. E nós, ó aqui, ó, nós aqui, ó. Olha aí pros colegas de você aí do lado, ó. Alguém daqui vai ser exilado. Pode ser eu. Alguém daqui pode ser um dos exilados. Nós não estamos... Ah, não, eu sou bom. Bom como? Eu vou já mostrar bem aqui por que a gente não pode chegar 100% e dizer que a gente é bom, não. Então, nós podemos ser um dos que vão exilados. Porque os pecados que nós estamos cometendo atualmente, repetindo os mesmos pecados e os mesmos enganos, significa dizer que a gente está se reprovando. A gente está pegando uma reprovação naquela escola, naquela série que a gente está passando. Nós podemos ser, sim, um dos exilados. Por isso, eu até outro dia, eu achava que eu era uma das que ia ficar, né? Depois, um dia veio um espírito de, não, tu pode ir. Eu disse, valha-me Deus. Aí eu passei a pensar e a rezar de outro jeito. Eu rezo agora assim, oh meu Deus, se for eu uma das que vai, que eu vá pelo menos para ajudar os outros, né? Porque é assim, né, que você tem que pensar. Tá com a autoestima elevada, né?
Por isso, bons espíritos nos conclamam, nos chamam a mudar, ao amadurecimento espiritual e moral, a uma mudança de atitude. Vejamos algumas dessas atitudes que precisam ser mudadas. Nós vivemos hoje enganando. Não venha dizer que não vem, porque engana. Você vai lá para o supermercado, a caixa lhe deu troco a mais. Qual é a atitude da maioria das pessoas? É devolver o dinheiro? Botar no bolso, fazer de conta que não viu. Olha, um dia eu estava no metrô, lá em Belo Horizonte, e eu entrei no metrô, aí tinha uma cadeira, só tinha uma cadeira para sentar, que é dupla, e era uma cadeira do idoso do cadeirante. Aí eu digo, oh meu Deus, eu estou morta de cansada, eu vou sentar nessa cadeira. Se chegar um idoso, eu levanto. Eu pensei assim. Aí eu sento aqui na cadeira. Aí passou assim uma estação, aí entra uma mulher e diz, Ave Maria, tá tudo cheio, não tem onde a gente sentar. Aí eu vou sentar aqui nessa cadeira. Se chegar um idoso, eu levanto. Aí ela sentou aqui na cadeira, aí ela botou a cabeça assim, começou a fazer... Aí ela abriu o olho assim para mim, ela disse assim, se aparecer um idoso, eu faço de conta que todo... Aí eu nem escuto o que ele está dizendo. Eu digo, ai meu Deus do céu, como é que são as coisas? Porque a gente vive assim, a gente vive enganando, roubamos e ainda criticamos o ladrão. E não é quantas vezes a gente deixa de passar o troco no ônibus, quando a gente fica com aquele dinheirinho que tem lá, que o cobrador passa pra gente a mais, vai afetar ela, porque ela vai ter que pagar aquela passagem, aquele dinheiro a mais que ela deu. Então, se a gente está prejudicando alguém, a gente está indo contra a lei de Deus, a gente está transgredindo uma lei de Deus. Então, não pensemos que nós somos bons, porque a gente tem... E a gente acha que está arrasando. A gente acha que aquilo ali é que é o certo, né? Então, e a gente se acha o direito de criticar o ladrão. Se a gente rouba desse jeito, bem aí, a gente rouba nas pequenas coisas, rouba em coisas que não tem nada a ver. Às vezes colocando uma coisa a mais na sacola, às vezes não devolvendo, às vezes achando o dinheiro da criatura e não devolvendo, sabendo de quem é aquilo ali. Nós criticamos nossos políticos, mas fazemos a mesma coisa que eles. Me diga uma coisa, esses 10 bilhões... Se dissesse para você, fulano de tal, eu vou te dar 300 milhões. Tu só tem que ficar calada. Não se preocupe não, que aqui não vai acontecer nada. Será que nós não pegaríamos, meu Deus, vou pagar todas as minhas contas, vou ter todos os vestidos, todos os carros, eu vou comprar o melhor carro, se o meu colega assim, Vera, eu compraria o melhor carro e o troco de palio. Me dê aí o troco de palio. Por quê? Quando é com a gente, que a gente pega muito dinheiro, na maioria das vezes a gente se corrompe. Infelizmente, mas a maioria das vezes a gente se corrompe. E a gente ainda acha que quer criticar os políticos. E ainda tem mais. É a gente que elege eles ali. É a gente que põe os ladrões que estão ali. A gente chama de ladrão, mas a gente também rouba. Poluímos, nós desperdiçamos a água, nós desperdiçamos alimento. A gente vai escovar o dente, a gente liga a primeira torneira, a água fica derramando, aí a gente fica... Aí molha só um pouquinho. Tá, e a torneira ligada derramando. E a gente não quer que a água acabe. Ah, mas a gente não quer não. Eu achava também que a água, ela nunca ia acabar. Hoje em dia eu já sei que ela vai acabar. Um dia a gente vai ter dificuldade. Ou a gente estuda a alternativa para reaproveitar a água do mar, ou a gente está... Nós fazemos matança indiscriminada de animais, nós somos indiferentes à dor alheia. Às vezes nosso vizinho está passando dificuldade e a gente nem aí para ele. Não, se a minha vida está boa e maravilhosa, o que eu vou me importar? Nós somos egoístas, orgulhosos, hipócritas. Ou eu vejo no Face, né? Às vezes bota a foto, a mulher tá pô de feia, minha gente. Aí, linda, bota assim, linda, maravilhosa. O meu colega um dia, ele fez isso, botou uma foto dele, ele não estava bem na foto. E meus colegas tudo botaram, lindo, você tá maravilhoso, tá bombando, não sei o quê. Nós somos hipócritas. Muitas vezes nós casamos por interesse, não por amor,
porque a gente está interessada na riqueza, no poder, no andar, a gente faz isso todo dia. As nossas amizades, ontem a Rayane estava falando, muitas vezes a gente seleciona a amizade pelo dinheiro que ela tem, pelo poder que a gente vai adquirir, pelo status, andando com aquela criatura, tudo. Nós somos hipócritas. Corrompemos e nos deixamos corromper. Então, como é que quando a gente tenta furar a fila, quantas vezes a gente não faz isso no banco? Se você chegar no banco, se estiver agoniado, tem uma fila quilométrica, se a pessoa lá da frente fazer assim, ó, fica aqui no meu lugar, fica. Se você for o último, aonde que você não vai? Você está agoniado no banco, o banco está lotado, o povo está começando a xingar. Você automaticamente vai todo gaiato lá na frente. A gente fica querendo passar a perna nos outros, querendo passar na frente da fila, querendo tomar o lugar do outro, dar uma rasteira nos outros. Não é a realidade de hoje, minha gente. Infelizmente é. Então a gente não pode chegar e dizer que é bom, porque não é. Aí nós corrompemos e nos deixamos corromper, criticamos a pena de morte, mas toda vez que a gente lincha o bandido fazendo justiça com as próprias mãos, está fazendo o quê? Vingança. A gente também está matando, a gente também está executando uma sentença, praticando uma pena de morte. Então, gente, são algumas dessas atitudes que a gente faz hoje em dia que a gente precisa mudar. Não significa dizer que da próxima vez que vai acontecer, você vai tentar. Não, meu Deus, essa moça bem aqui precisa desse dinheiro, eu tenho que devolver. Tenho que devolver esse troco. Não, esse senhor aqui é mais necessitado. Deixa eu deixar ele sentar nessa cadeira. São pequenas atitudes do nosso dia a dia que a gente tem que fazer. Nós temos que ser aqueles que fazem a diferença. Nós temos que ser aqueles que são a exceção. Ó, você vê o que é notícia nos telejornais. Notícia é uma pessoa achar dinheiro e devolver. Mas não era para ser notícia. É notícia porque é a exceção. Uma pessoa que era catador de lixo, achou uma mala de dinheiro, viu os documentos de que pertencia, entrou em contato com a imprensa para tentar achar o dono e devolver o dinheiro. Foi uma atitude boa dele, mas foi notícia porque é a exceção. Poucos fazem isso. De achar uma mala de dinheiro, sabendo de quem é a pessoa para devolver. E nós temos que ser essa exceção, nós temos que fazer a diferença. Nas pequenas coisas nós temos que começar, nós temos que acordar para poder fazer parte desse novo mundo e dessa nova humanidade que se inicia. Muito obrigada. Esse assunto, como eu falei ali, não se esgota. Tem outras vertentes dessa transição, outras visões que precisam ser ditas, mas nós vamos ter outros colegas palestrantes em outros momentos que vão complementar tudo que eu deixei de falar. Muito obrigada, viu, gente?